Você já acordou com a sensação de que está apenas cumprindo uma tabela na vida? Que o seu dia a dia é uma sucessão de um monte de tarefa que você levanta, você executa e você volta a dormir e no fundo você se faz aquela pergunta: por que é que eu estou fazendo tudo isso? Provavelmente você já deve ter escutado uma frase muito clássica: Deus tem um propósito na sua vida. E eu vou te falar que isso não é uma frase clichê não, tá? É a mais pura verdade. Mas por conta ali do seu passado, talvez da sua história, você pode estar carregando a crença de que Deus jamais teria algo grandioso para realizar na sua vida ou através de você, que você não é capaz de ser um instrumento de Deus, de bênção na vida das pessoas que convivem com você, da sociedade, ou até mesmo para mudar toda uma geração. E talvez você sim se enxergue como só mais um na multidão. Eu era assim, tentando sobreviver todos os dias, trabalhando, estudando, enfrentando os muitos leões do dia a dia, cuidando da sua família, dos seus filhos, enfim. Você pode até dizer, olha para mim, imagina, olha para minha história, eu sou só mais um improvável no meio de tanta gente capaz por aí. Olha de onde eu vim, eu não sei falar direito, eu não tenho estudo, eu nem tenho uma profissão, não tenho grandes habilidades, por que é que eu seria escolhido para fazer algo grandioso? Bom, muita gente confunde ter uma carreira com ter propósito. A verdade é que você pode até ser um excelente profissional, ser o mais bem-sucedido do mundo e ainda assim se sentir um completo estranho no meio de um destino aí para sua vida. Você pode ter tido um passado, sim, cheio de dores, de erros, de frustrações e ainda assim ser visto por Deus como alguém muito potencial nas mãos dele. Na nossa jornada aqui da série Identidade, a gente passou por temas que foram muito fundamentais para chegar exatamente aqui. Entender quem nós somos em Deus, quem é que vai suprir de fato todas as nossas carências, quem é o nosso Pai, qual é a nossa filiação nele e principalmente as questões ligadas à mudança da mente e o quão importante e primordial é para que a gente quebre todos aqueles ciclos antigos. Então, nós vamos dar um passo maior agora, que tá a partir daquela clássica frase: por que é que eu estou aqui? E essa frase, ela não é só um papo de filosofia. Na verdade, nós fomos desenhados para florescer quando nós entendemos que a nossa existência, ela serve para um propósito maior. E sem essa conexão, a nossa mente, ela se perde num estado totalmente de esgotamento e desânimo, porque falta aquele combustível do significado da vida, e isso gera até dopamina. Sem esse senso de utilidade, o nosso cérebro ele entra num estado de alerta e ele começa a se desmotivar de forma muito crônica, perdendo essa clareza sobre o amanhã. Por isso que a gente se fadiga muito. Sem esse senso de contribuição, o cérebro ele entra num modo de preservação e ele limita toda a nossa criatividade e produtividade. E eu te falo uma coisa, foi o nosso Pai Celestial quem nos projetou assim. Propósito não é algo que você vai inventar, é algo que você descobre. E ao contrário do que a filosofia e os grandes pensadores vão dizer, você não vai encontrar o seu propósito olhando para dentro de si. Você vai encontrar olhando para cima, para quem criou você. Um produto, ele não vai conseguir se autodefinir, a menos que a pessoa que o inventou faça isso. As suas instruções, elas vêm descritas no manual de instruções, certo? Da mesma forma, o nosso propósito real de vida, ele é determinado pelo nosso Criador. E as nossas instruções, elas são descritas no manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Deus deixou para nós uma missão muito comum: amar a Deus de todo o coração,
ao próximo como a nós mesmos, obedecê-lo, adorá-lo em primeiro lugar, servi-lo. Esses são os propósitos principais de Deus e principalmente a nossa salvação. Mas você sabe se Deus realmente tem um propósito especial para a sua vida? Ou melhor, você sabe se você está mesmo cumprindo aquilo que Ele designou para você? Veja bem, Efésios 1:11 vai dizer assim, que nele nós também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. A Bíblia vai trazer aí muitos exemplos de homens e mulheres comuns que tiveram aí o seu passado marcado de dor, de orfandade, de perdas, de pecados, que eles entenderam o chamado de Deus e se dispuseram a cumprir todos os propósitos que o Senhor tinha designado. Jeremias foi um desses, e ele fala, a Bíblia fala lá no capítulo 1 de Jeremias, que fala assim: antes mesmo de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Olha que lindo. Antes de você nascer, eu já tinha planos sagrados para você. Profeta às nações. Era isso que eu tinha em mente. Lindo isso que Deus fala. Não só Jeremias, mas muitos outros, como Esther, Abraão, Davi, Moisés, João Batista, José, o apóstolo Paulo, muitos e muitos outros homens e mulheres de Deus comuns, com passados assim extremamente pesados, que foram chamados por Deus para mudar toda uma geração e fazer história. Aí você pode me perguntar, tá, mas como que eu posso fazer para descobrir o meu chamado, o meu propósito? Atos 13:2 fala bem assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem para mim Barnabé e Saulo para toda a boa obra que eu vos tenho chamado. É em Cristo que nós descobrimos quem nós somos de verdade, para que nós vivemos e qual é a parte de toda essa história que ele cabe a nós, né? Qual é o propósito que ele designou para nós? É nele que nós vamos descobrir, né, para que nós vivemos, qual é o intuito disso tudo, né? Cristo traz para nós toda uma esperança, porque ele já nos conhecia. Antes mesmo de nós nascermos, ele já tinha planos para nós, de algo glorioso, de um propósito para que nós fizéssemos parte de toda a sua história. Isso está lá em Salmos 138:8, que diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O seu temor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones não abandones as obras das suas mãos. Então, tem muitos casos na Bíblia de homens e mulheres que eles foram chamados e eles cumpriram dentro das suas limitações tudo aquilo que Deus tinha designado. Cada um teve uma participação e Deus continua fazendo isso até hoje. Deus continua olhando para nós como vasos de barro para designar algo muito importante, que é carregar o tesouro do evangelho, para fazer algo muito bom para a nossa geração. Eu vou te apresentar 3 chaves para que possa melhorar ainda mais o entendimento sobre o que realmente é propósito. A chave número 1, propósito, ele é para fora. A identidade, né? Ele até mostra a identidade de quem eu sou. Deus mostra para nós para que nós servimos, e isso tem que servir para fora, né? Deus nos deu dons, talentos e habilidades que na verdade são ferramentas para que nós possamos cumprir o propósito dele na terra, né? Você pode ser um artista plástico, um fisioterapeuta, um músico, empresário, uma dona de casa, não importa. Deus te deu sim dons e talentos para servi-lo e para servir ao próximo. Então, analisa o que eu tenho de talento. A chave número 2, o lugar da sua dor muitas vezes é o lugar aonde Deus vai te usar. Pode ter certeza que aonde teve dor, aonde teve traumas,
com certeza é a área que Deus mais vai usar você para ajudar a outros. Segundo Coríntios 1, 3, 4 fala exatamente disso, que diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de nossa consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiveram em alguma outra tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados. Ou seja, Deus transforma dores em propósito. É isso que eu, Thaís, tenho feito. Eu tenho permitido que Deus use toda a minha história, as minhas dores lá de trás, para ajudar outras pessoas a passar exatamente por esse caminho. Certo? A chave número 3, o hoje, é o seu campo missionário. O propósito, ele é algo que começa não lá na frente, quando eu me casar, quando eu me formar. Não! Deus quer fazer algo com você agora. É agora que você deve mergulhar num relacionamento íntimo com Deus e se dispor para que Ele possa fazer, ainda que você não esteja pronto. Na verdade, nós nunca estamos 100% prontos. Eu mesma estou gravando aqui com uma série de erros. Mas o Senhor, Ele traça totalmente o caminho que nós devemos seguir. E é Ele que dirige os nossos passos. Então, que você escolha viver cada dia de uma maneira aos pés do Senhor para honrá-lo. Deus, sim, Ele vê propósito em todos nós. Não são pessoas específicas que são programadas para isso. Deus vê talento em cada um de nós e é Ele quem manifesta o seu poder exatamente nas nossas fraquezas. Lembre-se que o mundo vai continuar tentando rotular você por aquilo que você faz, pelo que você fez, por aquilo que você tem, ou pior, por todos os erros do passado. Mas agora você já sabe, Deus te chamou simplesmente porque Ele ama você e Ele vê sim potencial. Então se coloque diante de Deus para descobrir esse propósito que Ele tem na sua vida, porque isso é só o começo. Muita gente sabe para que nasceu, mas fica paralisado, porque não sabe o principal, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, nos próximos vídeos, nós vamos dar mais um passo, que é o posicionamento para como é que eu vou colocar tudo isso em prática. Como que eu posso me posicionar para conquistar o território, para cumprir aquilo que o Senhor me chamou e para ter a minha vida de fato transformada a partir de tudo isso. Então, não perca, no próximo episódio nós vamos falar sobre esse campo de descoberta e como é que nós vamos mudar a nossa vida com o nosso posicionamento, tá bom? Então, não se esqueça, se você não segue ainda, clica aqui embaixo, clica no sininho, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, Deus te abençoe, te espero na semana que vem. Tchau!